Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Jadon Sancho porque a imprensa inglesa, ela resolveu soltar a notícia hoje, né, por quase todos os lados, de que assim, ainda existe uma possibilidade de Jadon Sancho voltar para o Manchester United. Sim, o Chelsea fez um empréstimo com obrigação de compra e dependendo da posição de tabela vai ter que pagar 25 milhões de libras, o que eu não acho um preço muito alto não, sinceramente. O Sancho ainda tem 24 anos, vai ter 25 ao fim da temporada, mas não é uma idade absurda, ainda é menos da metade do preço que o time pagou pelo João Félix, que já foi chutado da equipe. Ele é capaz de dar assistências, ele tem que finalizar mais, né? Ele não está sendo um jogador perfeito, mas assim, dentro de um esquema que está longe de ser, a gente fala assim, o mais favorável à produção extrema dos seus jogadores de lado, eu acho que ele tem feito um bom trabalho. Igual o que ele fazia no Dortmund lá na primeira passagem, não. Mas é um bom trabalho e a questão é, eles falam que existe uma cláusula que impede o Chelsea de assinar a opção de compra e ele volta para o United. Obviamente eles teriam que pagar milhões para o Manchester United, é o que tudo indica, mas esses milhões seriam menos do que os 25, né? E aí eu entro muito numa pergunta, né, que assim, esse planejamento do Chelsea, ele é uma zona, né? Muita gente pode até comentar que existe uma visão de longo prazo, né? Porque você está contratando muitos jovens, mas eu acho que, assim, é tão aleatório nessas contratações de jovens, essa ideia de um teto salarial. Inclusive, é por isso que a notícia ganhou um pouco de repercussão, porque não há um acerto salarial ainda com o Sancho. O Sancho, teoricamente, ele ainda recebe 300 mil libras por semana, só que para ir para o Chelsea tem que abaixar o salário, né? E aí tem que chegar a um acordo. Caso não chegue a um acordo, acho que aí o Chelsea teria obrigado a pagar o Manchester United um dinheiro. E aí fica a pergunta, né? Será que o Sancho está disposto a cortar o salário para ficar no Chelsea? Eu vou falar a minha opinião. Eu acho que sim. Eu acho que o Sancho está disposto porque ele sabe que no nível atual de futebol dele, ele não vai conseguir um contrato de 300 mil dentro do futebol europeu. Talvez lá na Arábia Saudita consiga, mas não vejo ele querendo ir para a Arábia Saudita no momento. Eu acho, inclusive, que ele tem tentado usar essa passagem no Chelsea como uma tentativa de recuperar o nível de futebol dele, né? E, assim, em partes ele até, em alguns momentos, mostrou que ainda consegue jogar bola, né? Sim, o Sancho teve ótimas atuações no Chelsea, né? Alguns jogos, principalmente aquele contra o Tottenham, né? Foi uma atuação fenomenal. A questão é, ele não tem feito isso com frequência. A questão que a gente coloca é o quanto que ele está disposto a baixar e o quanto o Chelsea está disposto a pagar. E né, eu acho que voltar para o Manchester United não seria legal, não acho que o Rubem Amorim vai dar espaço a ele, por mais que a gente veja cada vez mais jogadores indo embora do sistema ofensivo do United, e você para pensar que talvez o Sancho possa ter uma utilidade ali, né? Eu não sei se o Rubem Amorim está disposto a isso, não acho que há clima para um retorno do Sancho para lá, né? Então assim, eu vejo essa situação como um Chelsea que eles podem muito bem tomar essa decisão do Sancho ir para lá de novo, pagar essa multa e ir atrás de outros jogadores, porque é tudo muito aleatório, né? Tipo, é um time que assim, você não pode falar que o time planeja-se bem quando eles pagam mais de 50 milhões do João Félix, em 6 meses o cara tá emprestado pro Milan. E vai voltar, né? Porque não tá jogando bem lá. Então, assim, você olha para isso e pensa, né? Qual é o planejamento? Qual é a ideia? Você olha para a posição do centroavante, não tem ninguém contratado. O Chelsea investe mais de 1 bilhão em transferências, não tem um goleiro seguro, porque Sanches e Jorgensen não são, e o centroavante deles é o Nicolas Jackson. Como é que você leva isso a sério? Então, o Chelsea já teve oportunidade, inclusive, de contratar um Victor Osimhen, não é qualquer tipo de centroavante, é um dos melhores da atualidade. Tava sozinho nessa briga. O cara fazendo todo o esforço do mundo para sair da Napoli. Não contrataram. O Galatasaray do Turquia conseguiu, o Chelsea não. Então, esse tipo de coisa que acaba sendo proporcionada pela atual diretoria de futebol do Chelsea. E assim, né, se o Sancho é negociado, quem que vocês acham que eles vão contratar? Se o Sancho saísse por um Rafael Leão, talvez não fosse uma crítica muito grande, mas ele não vai sair por um Rafael Leão, ele vai sair por um Garnacho, o que é trocar 6 por meia dúzia, com a diferença que eu acho o Sancho mais talentoso que o Garnacho. Então, assim, eu pessoalmente não vejo o porquê do Chelsea abrir mão. Eu acho que o Chelsea tem que diminuir muito o volume de contratações. Eu acho que está extremamente exagerado e desnecessário tanta contratação, principalmente de jovens atletas que nunca vão pisar num campo de Stamford Bridge usando a camisa do Chelsea. Talvez até pise em Stamford Bridge sendo emprestado para outros clubes da Premier League, mas para mim, assim, o Chelsea tem feito uma gestão, assim, de pensar tanto no longo prazo, esquece o presente, e, assim, precisa de resultado em algum momento, né? Porque fica chutando tudo pro longo prazo e esse longo prazo nunca chega, né? Uma hora esse longo prazo tem que virar presente. Então,
a ver o que vai acontecer nesse aspecto. Eu acredito que o Sancho fica. Eu acho que as declarações dele, inclusive, são direcionadas a isso. Ele teve uma entrevista agora, após o jogo contra o Leicester, que ele está muito feliz usando a camisa do Chelsea, que é um grande privilégio estar jogando lá. Então, assim, não é a declaração de um cara que está forçando saída, não parece a declaração de um cara que está fazendo grandes exigências para ficar. Me parece um cara que está gostando de estar lá e que talvez vá ceder algumas exigências do Chelsea, reduzir substancialmente o salário que ele recebia no United, né? Mas isso aí, pelo menos, é o que dá para analisar a princípio. Mas é bem curioso que esse tipo de coisa vá para a imprensa, sendo que há pouco tempo atrás, quando ele já estava um pouquinho melhor, depois de produção, não era nem discutido se ele iria ficar ou não no Chelsea, já era, não, o Fabrício Romano falava, vai pagar, não tem debate nenhum, estão muito satisfeitos com ele. Então é ver, né? Tipo, eu acho um pouco estranho que isso surja depois de uma boa atuação, porque eu acho que ele jogou muito bem contra o Leicester. Assim, as pessoas podem olhar os jogos recentes dele e ver que não teve muitas assistências, né? Tipo, é tão tempo que ele não participa diretamente para um gol, mas aí também tem uma colaboração especial dos outros jogadores de ataque do Chelsea, porque ele criou boas chances de gol em várias das últimas partidas. Na última contra o Leicester não foi diferente. Mas aí tá faltando também os outros jogadores colaborarem. Inclusive, né, nesse período sem assistências, teve aquele famoso gol contra o Brentford que o Nicolas Jackson perdeu sem goleiro. Então, assim, as assistências dele poderiam estar bem maiores, porque ele criou boas chances nesse período que os atacantes do Chelsea não capitalizaram. Eu acho, vou falar uma coisa aqui, se tivesse um Osimhen ou um Gyökeres aí, o Santos já poderia ter quase umas 10 assistências e esse número seria muito impactante. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.